Podcast da Alesp no ar, hoje para falar dos números excepcionais do agronegócio paulista e que acaba pesando bastante no agronegócio brasileiro, inclusive no PIB. Nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o coordenador da Agência Paulista de Agronegócio, da Secretaria Estadual da Agricultura, Carlos Nabil Gobril. Tudo bem, Nabil? Tudo bem, Renata, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre a balança comercial e com os espectadores do podcast da Alesp. Muito obrigada. Nabil, que índices recordes são esses e históricos que fechamos 2023 no estado de São Paulo e, consequentemente, no Brasil? A gente acompanha lá no Instituto de Economia Agrícola mensalmente a balança comercial de São Paulo e do Brasil. E fechando 2023, os números são muito bons, os números do agro são muito bons. A gente tem um recorde histórico de exportação no estado de São Paulo em 2023 e também um recorde da balança comercial. E esses números também contribuíram para o recorde a nível Brasil, também o recorde de exportação das exportações do agronegócio brasileiras e também recorde do saldo comercial do Brasil. Que produto puxou a balança? A pauta de exportação do estado de São Paulo e do Brasil tem pequenas diferenças, né? Embora muitos produtos são comuns. No estado de São Paulo, o principal produto da nossa balança é o açúcar, o setor sucroalcooleiro, de uma forma geral. Seguido pelo setor de soja, depois setor de carnes, em quarto lugar vem os produtos florestais, e esse ranking ele foi alterado nesse ano. A gente, até o ano passado, o segundo lugar na pauta de São Paulo era as carnes. E esse ano a soja acabou passando para segundo lugar. É uma surpresa até em termos históricos para a pauta de exportação paulista. E qual o motivo? É preço, né? Quando a gente fala do saldo da balança comercial, saldo de exportações, o saldo da balança é a diferença entre as exportações e as importações. E ela é composta pelo valor exportado. Esse valor é influenciado pela quantidade exportada e pelo preço. Esse ano de 2023 foi um ano de preços depreciados tanto para a soja como para a carne, mas o preço da carne caiu muito mais acentuadamente. E isso fez com que a soja acabasse, em termos de volume financeiro, ultrapassando a carne no ranking de exportação do estado de São Paulo. E no caso da produção do açúcar e da soja? O açúcar teve um preço favorável esse ano, 2023, depois de 2 anos de preços ruins no mercado internacional. Isso impulsionou esse crescimento da nossa balança comercial em São Paulo. A soja ela teve preços não bons esse ano, mas não foram perto da estabilidade, e a carne que realmente caiu. A dona de casa, a gente fala dona de casa, mas o consumidor, de uma maneira geral, percebe isso no supermercado, né? A carne esse ano, a carne que a gente compra no supermercado caiu o preço esse ano, o óleo de soja está com preços abaixo do que eram algum tempinho atrás. Então, o mercado internacional acaba ditando esses preços. Isso influencia tanto no volume exportado como nos preços, como no saldo da balança. E o que representam esses números astronômicos em torno do agronegócio paulista e também da balança comercial? O agronegócio de São Paulo, falando particularmente de São Paulo... Ele responde por quanto do país? Responde por 17% do que é exportado no agronegócio brasileiro. Lembrando que São Paulo tem 3% do território brasileiro, né? Então a gente tem uma produção relativamente bastante forte em relação ao Brasil. Nós somos o segundo estado em termos de produção agrícola e também em termos de exportação do agronegócio. Só Mato Grosso que está acima. Mato Grosso tem uma área muito maior do que a área de São Paulo e está acima de São Paulo. Mas falando do por que esses preços estão crescendo, a gente olhando a evolução das exportações aqui do estado de São Paulo, nos últimos 20 anos, a gente multiplicou por 4 o volume exportado. A gente tinha exportações aqui no estado de São Paulo perto de 7 bilhões de dólares por ano. Esse ano a gente exportou mais de 28 bilhões de dólares. Então a gente tem um crescimento muito acentuado, uma agricultura muito forte, muito baseado em pesquisa científica,
e em produtividade, né? Capacidade do nosso agricultor de produzir cada vez mais de forma sustentável e de uma forma muito competitiva, né? É um dos setores em que o Brasil é muito competitivo internacionalmente. Incluindo a mecanização, a tecnologia. Sim, sim. A mecanização, a tecnologia, a gente está aqui na LESP, a LESP, inclusive, tem uma contribuição importante na aprovação da lei que proíbe queimadas aqui no Estado, né, e outras tantas contribuições aqui dos deputados da Assembleia Legislativa. E a gente aqui no Estado de São Paulo tem uma agricultura bastante moderna, bastante tecnificada, agricultura de precisão. A gente, quando visita as feiras, né, que tem os tratores... AgriShow, né, em Ribeirão Preto. AgriShow, que acontece, inclusive, em uma das unidades nossas, né, da unidade do Estúdio Agronômico de Campinas, que fica lá em Ribeirão Preto. E as pessoas, quando vão visitar essas máquinas, o pessoal que não é do setor fica muito surpreso. É muita tecnologia embarcada, parece coisa de filme, né? A gente está mais acostumado no dia a dia, então a gente não surpreende tanto. Mas é bem bacana. Há quantos anos você está nessa área de economia agrícola? Eu estou no Instituto de Economia Agrícola desde 1994. Então, já completando esse ano 30 anos de secretaria. Em 30 anos, quais as principais mudanças que você observou ao longo desse período? E o que você se lembra do começo como era e hoje o que você vê? Dá exemplo para quem não é da área rural. Bom, a agricultura de São Paulo... ela nesse período, observando esses 30 anos, ela tem uma transformação muito grande. Transformação em termos de produtividade, principalmente, né? A gente tem um aumento de produção muito grande e sem ter o respectivo aumento de área, né? A gente tem, no estado de São Paulo, a gente não tem o que a gente chama de fronteira agrícola, né? A gente não tem uma expansão das áreas agricultáveis. O que a gente tem, de alguma maneira, é uma redução, às vezes, da área de pastagem, substituindo por área de cultivo, mas não expansão das áreas em cima de terrenos não utilizados antes para agropecuária. Aqui no estado de São Paulo, para dar uma ideia, né, a gente tem uma exigência de reserva legal de 20% da área do estado, e a gente tem uma cobertura de 24%. Quer dizer, a gente tem um crédito ainda, né, de área, né? Nós não estamos tentando atingir a meta, a gente já está acima da meta aqui no estado de São Paulo. Mas falando desses 30 anos, tem uma mudança muito grande na composição, na utilização do solo paulista. A gente vê o deslocamento de algumas culturas, ou por questões econômicas, que às vezes por outras culturas mais competitivas, como o caso da cana-de-açúcar, que expandiu bastante nesse período aqui no estado de São Paulo, então acabou expulsando ou empurrando outras culturas para áreas menos nobres. E também pelas questões climáticas, que a gente tem sido bastante impactado pelas questões climáticas nos últimos anos. Isso também, né, doenças e questões climáticas que às vezes acabam fazendo a gente migrar as culturas de uma região para outra. Então, a ocupação do solo paulista, ela tem sofrido bastante alterações nesse período. Mas uma questão que a gente pode falar como relevante é essa redução das áreas de pastagem. Quer dizer, as áreas de pastagens que eram muito extensivas há algum tempo atrás, e isso está cada vez mais intensivo, cada vez mais usando confinamento, embora a gente tenha aumentado o nosso rebanho também, paulista, e a expansão das áreas cultiváveis. E a questão do café? Eu vejo aqui pelos dados que o grupo de café tradicional nas vendas externas paulistas, ele aparece na 8ª posição, com vendas de quase 900 milhões de dólares. Temos aí a região paulista café, a mineira era leite, café com leite. Por que o café hoje está na 8ª posição? Por conta do seu preço internacional? O café, no estado de São Paulo, é um produto tradicional. A base da nossa economia, né, ela foi muito alicerçada aí na cultura cafeeira, principalmente no começo do século XX. E ela ainda é uma cultura bastante importante no estado de São Paulo. Agora, a gente fala de Minas, era leite, e São Paulo é café. Hoje a produção mineira de café é maior do que a produção paulista, né? Principalmente, mas é aquela Minas Gerais é um estado muito grande. Normalmente o café em Minas Gerais é naquela região muito próxima de São Paulo. De Andradas, próxima a São Paulo, ali Espírito Santo, Pinhal, Jacutinga. Exatamente. Quer dizer, o sul de Minas. É o sul de Minas, né? É um Minas próximo de São Paulo, né? É ali que está a força do café mineiro.
No estado de São Paulo, o café ocupa a 8ª posição aí no ranking de produtos exportados. No Brasil está na 6ª posição. É um produto, mas é um produto tradicional, né? Quando a gente fala de café no mundo, né, o café brasileiro é muito valorizado e muito conhecido. Então é um produto que a gente sempre, nas nossas análises, a gente sempre tem um carinho especial e uma atenção para analisar o café. Mas o café, a produção de café no estado, ela não tem caído. É que a gente tem um consumo muito alto em São Paulo e no Brasil, então a gente tem uma parcela só que a gente consegue dedicar para exportação. Então a grande parte do consumo é interno, então. Sim, sim. Diferente da soja, por exemplo. A soja, grande parte do que a gente produz, a gente exporta, né? O café, grande parte do que a gente produz, a gente consome e a gente exporta uma parcela do que é produzido. E a questão sucroalcooleira, é o açúcar ou é o álcool que se exporta mais? Açúcar. Quando a gente fala complexo sucroalcooleiro, né, que é o produto principal da nossa pauta, responde a 38% da pauta aqui de São Paulo, 88% é açúcar. E o restante, 12%, álcool etílico. E é exportado in natura? In natura, que eu digo açúcar, já em grãos, nos grandes... Sim, em containers, né? O açúcar exportado, o açúcar é exportado para muitos países do mundo. É um produto que é uma commodity internacional e o Brasil, a China é o principal comprador, mas exporta muito para países da África, do Oriente Médio. Quando a gente olha os produtos, os países que compram o açúcar, não é muito concentrado. A China é o maior comprador, mas com 12% das compras. E aí você vai até o 10º comprador ali, está acima de 5%. Quer dizer, tem bastante coisa, 12, depois 10, 8, vários com 8, 7, 6, é bastante diversificado. Outros produtos, quando a gente fala da soja, por exemplo, 66% da soja que São Paulo exporta é para a China. Quer dizer, é bastante concentrado, né? O açúcar já não tem essa característica. O açúcar é bastante... a distribuição dos destinos de exportação do açúcar é bastante diversificada. Como especialista como você, observa essa questão. Para o país, para o Estado, é boa essa concentração na exportação ou a venda de forma mais diluída acaba sendo melhor? O Estado de São Paulo ele tem por característica uma grande diversidade, né? Uma grande diversidade na produção agrícola. Aqui a gente tem produção muito importante de muitos produtos, né? de muitos grãos, de açúcar, de frutas, de legumes, né? São Paulo tem uma produção bastante diversificada. Em termos de pauta de exportação, mas falando um pouquinho mais da balança, São Paulo tem esse produto principal, que é o sucroalcooleiro, mas a concentração em nível Brasil ela é mais forte, né? A soja, pensando em níveis nacionais, ela tem uma porcentagem na pauta comercial brasileira maior do que o açúcar tem em São Paulo. Entendi. Mas quando se pensa nessa questão da concentração, isso coloca o produtor, o país, o Estado, preocupado para quem se vender tudo para um grupo, para um único grupo, para um único continente, um único país? A gente tem alguns produtos, como eu falei, a soja, que tem essa característica hoje, quando a gente examina o destino, muito concentrado no mercado chinês, né? As carnes também, 50% praticamente vão para a China. No estado de São Paulo, quando a gente fala de carnes, também diferenciando do Brasil, quando fala em São Paulo, quando fala carne, é principalmente carne bovina, né? 83% do que a gente exporta em São Paulo é carne bovina. Quando a gente olha para o Brasil, as exportações de carnes, né? Quando a gente fala carne de suína, bovina, de frango, é mais equilibrada, né? Bovino e frango. Frango é mais no sul, né? Mais no sul. Santa Catarina, principalmente, né? Paraná, mas Santa Catarina tem uma produção muito grande de suínos e de aves, né? Mas na pauta de exportação nacional, o número aproximado, pode ser que não seja exatamente esse, eu acho que os bovinos contribuem com 45%, os frangos com 41% e o suíno com 12%. Mas é mais equilibrado. Em São Paulo é muita concentração na carne bovina. Mas essa concentração ela é natural da produção, né? Quando você tem um mercado que tem uma certa demanda, você... a lei da oferta e da demanda, a lei da oferta né? da demanda, né? Então, isso envolve competências, envolve solo, envolve clima.
Então, uma região que ela tem um clima favorável, um solo favorável para determinada cultura, é natural que essa cultura se desenvolva ali, né? Principalmente se tiver demanda, como a gente é o que a gente vê nos produtos brasileiros. Em 2023, aqui na produção paulista, o clima afetou de alguma forma a produção dos 5 primeiros produtos? Sempre afeta, mas a gente teve um regime hídrico, um regime de chuvas bem comportado para 2023. Né? 2024 a gente já começa ali no final de 2023, quando já vem o plantio da safra, né? Porque a safra ela não obedece o nosso calendário civil, aí, né? Não é de janeiro a dezembro. Então, o período, por exemplo, de cultivo da soja acabou sendo atrasado, porque é por causa das questões de chuva. Então, a gente já deve ter uma safra aqui de 2024 com menos favorável, o clima sendo menos favorável para essa produção. É possível do ano que vem. dizer em quebra de safra? Ainda é cedo para a gente avaliar, porque ainda a gente está numa fase ainda intermediária da cultura, mas, de toda maneira, no mínimo tem um atraso, né? Como teve um atraso para plantar, também vai ter um atraso para colher. E o clima é uma variável incontrolável, né, para a gente na agricultura, mas é uma variável super importante. E essas mudanças climáticas que a gente tem observado, né, essa parte mais intensa... Que é o Ninho, a Aninha... A gente vê um clima, às vezes, muito seco no sul, muita chuva em outro lugar, né, esse clima mais intenso, tanto de calor como de frio e de regime de chuvas, ele não é bom para a agricultura, né? A agricultura, a gente tem que torcer para chover a quantidade certa na hora certa, né? Isso nem sempre acontece. Então, a gente trabalha. E na área da pesquisa, né, voltando para a nossa área de pesquisa, a gente tenta exatamente desenvolver cultivares adaptadas a isso, adaptadas aos vários tipos de solo, aos vários tipos de clima, para que elas possam responder de uma forma positiva em situações não tão favoráveis quando acontecem. Você é um expert do Instituto de Economia Agrícola da área de pesquisa. Qual a importância dos pesquisadores nesse desenvolvimento assim crescente do agronegócio? Bom, eu posso até ser suspeito para falar, né? Mas a pesquisa científica na área agrícola ela é fundamental. A gente tem um exemplo no próprio Brasil, né? Quer dizer, o Centro-Oeste, que hoje a gente fala Mato Grosso é o estado que mais produz, né? Isso, olhando para 30 anos atrás, 40 anos atrás, não era nada disso, né? Quer dizer, esse avanço dessa fronteira agrícola vem do resultado da pesquisa. Pesquisa desenvolvida em São Paulo, muita pesquisa no Cerrado desenvolvida pela Embrapa, e a gente tem no estado de São Paulo um histórico de pesquisa bastante longo, né? Os principais, os mais antigos institutos de pesquisa na área agrícola estão aqui em São Paulo. O Instituto Agronômico, lá em Campinas, ele foi fundado ainda no tempo do Império, pelo Dom Pedro II, é o instituto mais antigo que a gente tem no Brasil. Depois a gente tem um Instituto de Zootecnia, que também é centenário. Nós temos o Instituto Biológico, que esse ano completa 97 anos, é quase centenário. Que temos, né, os pés de café aqui bem ao lado de Ibirapuera, da Lesp. É o maior cafezal urbano do mundo, né? Está aqui no centro de São Paulo, aqui na Vila Mariana. E esses institutos, essa pesquisa, é o que dá esse alicerce para a agricultura paulista e até para a agricultura brasileira, porque por muito tempo a pesquisa aqui de São Paulo é que dava as respostas, né, para as questões de produção agrícola brasileira. A Embrapa ela tem 50 anos, completou 50 anos no ano passado, quer dizer, em relação às nossas instituições, é uma instituição jovem, e antes da Embrapa, praticamente assim, as instituições, algumas estaduais, mas principalmente as instituições paulistas, que deram esse alicerce. Praticamente todo o café que a gente consome no Brasil resulta de variedades desenvolvidas pelos nossos institutos, pelo Instituto Agronômico de Campinas principalmente, o algodão, o trigo, se a gente olhar os produtos o açúcar, né, a partir da cana-de-açúcar teve um desenvolvimento fantástico, né, quando a gente olha esses números de produção, exportação, a produtividade na cana-de-açúcar mais do que dobrou nos últimos anos. Isso é tecnologia, isso é lógico que não é só os institutos, também tem o setor privado investindo, mas a pesquisa básica, essa pesquisa agrícola governamental, ela é fundamental, porque as pesquisas, o processo de desenvolvimento de variedades é um processo muito lento.
Às vezes, para você desenvolver uma variedade, você demora 20 anos, 25 anos, 15 anos, depende muito do ciclo de produção. Hoje mesmo, não é da nossa área agrícola, mas eu vi a notícia hoje que o Instituto Butantan, que também é um instituto de pesquisa, mas da Secretaria da Agricultura, está entregando uma vacina da dengue, né? Mas ela começou a ser desenvolvida em 2009, né? Que estamos falando em 15 anos atrás. Quer dizer, o tempo de maturação da pesquisa, ela é muito longo, às vezes, para as empresas privadas, né? Às vezes elas não têm essa paciência, né, de investir em processos tão longos. Então é muito importante a pesquisa governamental, né? Que ela é uma pesquisa que depois ela dá sustentação e ela embasa pesquisas no setor privado. E nós estamos aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, a maior Assembleia da América Latina. A participação dos parlamentares é muito importante nessa questão do fomento às pesquisas, da produção de projetos de lei, de projetos aprovados aqui para a sanção do governador? É fundamental. A gente tem uma parceria na secretaria, como eu estou há muito tempo na secretaria, a gente tem uma interação muito grande com os deputados. Os deputados normalmente trazem demandas, trazem reclamações, trazem elogios. É isso que a gente precisa de informação para poder planejar políticas públicas. A gente tem, por exemplo, a Lei de Inovação aqui do Estado de São Paulo, que foi aprovada aqui nessa Assembleia Legislativa, que é hoje a base para a gente desenvolver pesquisas científicas junto com o setor privado. Atualmente a gente tem, isso já de uns 10 anos para cá, uma grande aproximação da pesquisa dos nossos institutos com o setor privado. E o que dá base para a gente fazer essa aproximação e poder trabalhar nessa parceria é a Lei de Inovação do Estado de São Paulo, que é aprovada aqui na Assembleia. A gente falou dos números históricos e recordes agora de 2023 da balança comercial. Mas o que São Paulo importa na área do agro? Na área do agro, o São Paulo exporta 28 bilhões de dólares e importa 5 bilhões de dólares. Quer dizer, a gente tem uma importação modesta. E né? quais os principais produtos? Aqui em São Paulo é papel, trigo e salmões. São os principais produtos. Normalmente, esses 3 produtos que eu estou dizendo, eles têm mais ou menos um volume parecido. Né? Normalmente, até quando te olha o ranking dos anos... E salmão de onde? Do Chile? Do Chile, principalmente. Mas cultivado em fazendas já? Sim, cultivado em fazendas. Existe salmão na natureza, mas a maioria do salmão ele é cultivado. A gente também tem no nosso Instituto de Pesquisa e Estudo de Pesca, uma unidade de Campos do Jordão, em que a gente também tem cultivo, mas para pesquisa, não é o cultivo para produção. Mas a gente tem lá, por exemplo, tem um produto que é muito comum para quem visita Campos do Jordão, que é a truta salmonada. Isso, a truta. A truta salmonada é desenvolvida no nosso Instituto de Pesca lá de Campos do Jordão. É uma unidade muito bonita. E a truta salmonada só tem lá em Campos? Só é comercializada lá? Ou a gente encontra em feira aqui no CEAGESP aqui? Não encontra. Ela foi desenvolvida, né? É um produto híbrido. Ela foi desenvolvida lá, mas depois ela acaba sendo consumida em vários lugares e produzida em vários lugares também. E lá hoje a gente vende as ovas, né, do peixe para vários lugares do estado e para outros estados. Então a gente tem os cultivos em outros lugares porque o nosso propósito não é comercial lá, né? Nosso propósito é de pesquisa. Então a produção era feita pelo privado. Em certo momento aqui da entrevista eu falei com você sobre a nossa produção de café e do café que é ali na região do noroeste do estado, talvez, nordeste do estado, que é a região do Espírito Santo do Pinhal, que bate com o sul de Minas, Andradas, toda aquela região. Mas ali Espírito Santo do Pinhal, que foi o palco do café pelos italianos no início do século passado, e eu falo isso porque minha família veio da Itália e cultivou café ali. Hoje as fazendas já estão sendo substituídas por vinícolas, sim, por grandes barreirais. Como é que é isso, a mudança de produto? É por conta por conta da rentabilidade que traz? E que outro tipo de migração, de mudança de cultura que você viu aqui no estado? O café... E você já visitou as vinícolas de Pinhal? Já. Eu tenho muita relação lá com Pinhal. Eu visito com alguma regularidade. Lá tem um compadre meu em Pinhal, então a gente visita Pinhal. Mas aquela região da fronteira com Minas, vem desde ali da parte passando acima de Bragança até Franca, toda essa região é uma região tradicional e produtora de café. A gente
tinha no estado o eixo de Campinas todo como setor produtivo de café. A gente tem algum resíduo ainda, mas é uma área que tem outras culturas. E o eixo que ia para o Rio de Janeiro, né? Da Dutra ali, tem as fazendas históricas de café ainda no Vale do Paraíba, mas também não é mais um setor produtivo. O que a gente encontra é um café lá no noroeste paulista, na região de Adamantina. Ali tem uma outra variedade de café que também é produzida em termos de pesquisa, em termos de produção lá. Mas o setor mais importante hoje é essa divisa, né, de São Paulo com Minas, tanto do lado paulista como do lado mineiro, em ambos os lados. E como é que você vê esse crescimento ali das vinícolas? Olha, isso eu acho que é questão de oportunidade. De 10 anos para cá. Isso é coisa bem recente, né? A gente tem acompanhado, inclusive, a gente apoia, né, o que a gente chama de produtores artesanais, até muitos deles a gente apoia até na questão de formalização. A gente tenta trabalhar a cadeia produtiva, mas essa tendência também tem do lado de Minas também, né, ali logo na divisa, as vinícolas de lá. Eu acho que é uma questão de turismo rural, uma questão de vocação e oportunidade econômica, né? Ali as terras são propícias para a plantação de cafés, ainda tem muitas fazendas tradicionais ali na região de Pinhal, São Sebastião da Grama, aquela região toda, né? Inclusive nos concursos de café, a gente tem concurso de qualidade de café. A minha família foi a primeira a receber isso, acho que 20 anos atrás, quando houve o primeiro concurso de café, que era o governador Mário Covas, a receber o melhor café ali da região. Nossa, parabéns, então. Família Belcore. Esse ano são 5 categorias, né, a premiação, mas a gente viu bastante destaque o pessoal de Franca, o pessoal de São Sebastião da Grama, mas é aquela região, aquela divisa de São Paulo com Minas, que produz os bons cafés, né, os bons cafés de São Paulo, né? Vinho é um modismo econômico. Eu acho que ali a região, eu não entendo muito da questão da necessidade de solo para vinho, mas ele não é uma tradição, um produto tradicional da região, né? A gente tem uma produção de vinhos no estado de São Paulo, mais na região de São Roque, na região de Jundiaí. É que ali diz que o que eles conseguem é um vinho de melhor qualidade, né? Que inclusive ganhando prêmios no exterior, na Europa. A gente tem algumas cadeias desses produtos mais nobres, né, sendo desenvolvidas, o vinho é um deles. A gente também tem uma produção crescente de azeite no estado de São Paulo, azeites premiados, né? Tem sido azeites, uma produção de qualidade, e isso faz parte da diversificação, né? Como eu falei, a ocupação do solo em termos de produção agrícola, ele é sempre modificado. Quando a gente faz uma análise também lá no Instituto, às vezes a cada 10 anos, e a gente vai olhando um pouquinho as culturas, algumas culturas crescem, outras diminuem, outras surgem, né? Por exemplo, o algodão, eu falei lá atrás, o algodão, a gente tinha uma grande produção de algodão no estado de São Paulo, hoje praticamente é bastante residual, né? E no lugar dessas culturas, outras vão aparecendo. A gente tem uma produção muito importante de laranja aqui no estado de São Paulo, eu não falei, né, mas o estado de São Paulo responde por 85% das exportações de suco de laranja do Brasil, né? E o Brasil é o maior produtor de laranja, né? O estado de São Paulo é uma potência em termos de laranja, mas quando se fala laranja, também a gente nota uma migração da cultura de uma região para outra, por doenças, por questões econômicas. Então, esse mapa das culturas no estado de São Paulo é um mapa dinâmico, né? Então está sempre sendo alterado. E a gente acompanha, mas a gente não tem uma capacidade de indução, né? Os produtores têm a liberdade, lógico, de mudar de atividade. Claro, e né? tudo também por questões econômicas, né? Sim. Por oportunidades. Sim. Então... Agora, Nabil, eu gostaria que você falasse do Apta Hub. O que é? Você que é tão especializado e é o responsável, coordenador da Agência Paulista de Agronegócio, o que é o Apta Hub? O Apta Hub é uma iniciativa dos institutos de pesquisa da Secretaria no sentido da inovação. A gente já, como eu falei, a lei de inovação foi aprovada aqui na Assembleia, abriu uma série de oportunidades para os institutos de pesquisa para trabalhar junto com a iniciativa privada. A gente trabalha diretamente com a iniciativa privada, a gente trabalha muitas vezes com a FAPESP também, com agências de fomento, com o CNPq, com o FINEP, mas a gente trabalha sempre em cima dessa lei da inovação que foi aprovada aqui na Assembleia. E o Apta Hub, com essa aproximação, a gente tem cada vez mais empresas querendo trabalhar conosco, principalmente empresas nascentes, startups, e a gente está abrindo 7 espaços de inovação no estado de São Paulo
para receber essas empresas e para desenvolver atividades na área de inovação. E onde são esses espaços e como eles funcionam? Esses espaços eles estão concentrados no eixo, principalmente da Anhanguera, né? Então a gente tem um espaço em Ribeirão Preto, nós temos 4 espaços em Campinas, um em São Paulo e um em Santos. Eles estão normalmente ligados aos nossos institutos, porque o que essas empresas vêm buscar em trabalhar conosco é a parte de mentoria, né? Então a parte de estar próximo dos nossos pesquisadores e utilizar os nossos laboratórios. A gente tem laboratórios muito bem equipados, a gente tem equipamentos muito caros, equipamentos que às vezes é o único no Brasil, ou só tem 2 no Brasil. Então, são equipamentos que a gente precisa dar um bom uso para eles. Então, além da gente usar para os nossos institutos, também é muito bem-vinda a participação de universidades, de pesquisas de outra natureza. Passam a ser parceiros. Sim, passam a ser parceiros. E esses parceiros, eles pagam pelo uso? Como que funciona? A gente começou, essas unidades do AptaHub, a gente começou a inaugurar agora no final de 2023 e deve inaugurar ainda algumas agora para finalizar esse conjunto de 7 unidades nesse primeiro semestre de 2024. E pela política de atração que a gente está fazendo inicialmente, nesse primeiro ano a gente não está cobrando das empresas que estão participando conosco. Mas a ideia é que tenha uma participação, sim, das empresas que forem trabalhar dentro desses espaços. São espaços de inovação, né? A gente... Até os nossos institutos, como eu falei, são muito tradicionais, a gente tem aquela cara de institutos de pesquisa, quando a gente entra nesse ambiente de inovação, é cor, é tudo diferente, né? Para quem é da área de inovação... É o método Google. Parece esses ambientes Google mesmo, né? Então, aqueles puffs num canto, não sei o que sai do teto, tudo um ambiente jovem, né? A gente sente assim, não necessariamente as pessoas que estão lá sejam jovens, mas o ambiente é jovem, né? A gente sente para despertar essa parte de criatividade, de inovação, e é o rumo que a gente tem que seguir, né? A gente até hoje, a gente tem muita inovação aí na história dos institutos de pesquisa, e a gente enxerga que é com inovação que a gente vai seguir para frente. E desde os AptaHubs que foram inaugurados já no ano passado, de passagem, assim, você já ouviu alguma ideia muito interessante que se der certo, já deu para saber de alguma coisa? Alguém já te contou? Olha, a gente sempre tem produtos que alguns vão vingar, né? Alguns não, porque muitos deles são ideias, são projetos. Experimentos, né? A gente está exatamente apoiando esses experimentos, mas, assim, de cabeça não lembro para citar isoladamente, mas sempre que contam de alguma coisa, sempre é algo novo, algo interessante, né? Às vezes coisas que a gente nunca pensou e que alguém pensou e que está tentando botar de pé aquela ideia. E para você que começou na área há 30 anos, é excepcional. Excepcional, né? E até para os nossos institutos, essa aproximação com os estudantes, quando fala estudantes, a grande maioria dos estudantes que a gente fala são de pós-graduação, né? De mestrado, doutorado, pós-doutorado, embora a gente tenha também estudantes de graduação, porque a gente tem nossos cursos, nossos institutos, eles têm cursos só de pós-graduação. Então, muitos dessas startups vêm desses alunos que são dos nossos próprios cursos e de outras universidades também. Mas acaba dando uma oxigenada, né? A gente tem um corpo de pesquisadores experientes e esse grupo vem com novas ideias, com novas práticas, isso eu acho que é bastante salutar. Isso provoca a gente para sair daquela zona de conforto e experimentar coisas novas. E o secretário da Agricultura, o governador Tarcísio de Freitas, eles veem isso como o futuro próximo e querem investir mais, querem pagar melhor os funcionários que já atuam para haver um melhor cruzamento de dados e cérebros. Bom, o nosso secretário, ele é bastante jovem de idade, o secretário Guilherme Piai, né, que começou ano passado. Já esteve conosco aqui. O Piai, ele tem 33 anos, é o secretário mais jovem da agricultura, da história da Secretaria da Agricultura. Então, para ele, eu acho que até essa questão dos jovens tá no DNA dele, né? Ele é um cara bastante dinâmico, né? E está dando todo o apoio para a gente. E o governador, ele teve na inauguração do nosso ambiente de Campinas, e ficou super entusiasmado, né? A gente teve com ele numa quarta-feira, né, lá em Campinas, no Instituto Agronômico. Pois na sexta-feira a gente teve um evento no Palácio que também era um assunto de agricultura, e ele falou do AptaHub, falou que conheceu o AptaHub,
ele ficou, parece que, bastante entusiasmado, não só no dia que ele teve conosco, como eu vi no outro dia, assim, sem provocação do assunto, ele mesmo, espontaneamente, falando. Então, acho que ele gostou bastante também, né? Eu acho que a cabeça dele está mais ou menos na mesma direção que a nossa. Que bom. Navio, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu gostaria de falar um pouquinho da sua participação. Você foi responsável pelo CEAGESP entre os anos de... Eu presidi o CEAGESP em 2015 e 2016. 2015 e 2016. Estando do outro lado, como é que é essa questão da lei da oferta e da demanda para o consumidor? É a história de que, se a terra está dando melhor o café, eu vou plantar o café começou a cair de preço, eu vou plantar o abacate, que agora também é a moda de plantar o abacate, não sei se avocado dá em todo lugar. Como é que é isso? O CEAGESP o CEAGESP, quando a gente fala o CEAGESP de São Paulo... É um planeta, né, do abastecimento. É a terceira maior central de abastecimento do mundo, é uma central de abastecimento muito importante. É aqui no CEAGESP de São Paulo que se formam os preços praticamente do mercado, né, em muitos produtos. E aqui a gente recebe produtos não só aqui do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro e de outros países, né? A gente tem uma parte do que é comercializado aqui que vem de outros países, vem do Chile, por exemplo, cerejas, uma série de produtos que vêm de outros países. E eu acho que o papel do abastecimento, ele acaba sendo, ele tem um papel até regulador, né? Que ele regula um pouco de oferta, demanda, e aí que você forma o preço. Quer dizer, quando você consegue ver, como você está falando, os produtores podem mudar de atividade. Cultura, sim. Mas se diminuir, então, a oferta de algum produto, provavelmente isso estabelece um preço mais favorável. Quando o preço é mais favorável, outros produtores começam a produzir novamente. Então, quando um para de produzir, se o preço subir, estimula a produção de outro. Isso acaba regulando o mercado, né? Então, o mercado ele tem essa característica. Essa liberdade. Né? É a liberdade. Quer dizer, a gente não precisa regular os preços, exatamente. Quando o preço começa a cair de um produto, as pessoas, se está com excesso de oferta, as pessoas têm um desestímulo a produzir. Então, esse preço, produzindo menos, ele tende a subir novamente. Então, ele volta para um preço de equilíbrio. É a lei de oferta e demanda, né? Isso vem desde os estudos econômicos do início da economia agrícola. E estando do lado de cá, como consumidor, que dica que você dá na hora de fazer as compras? Pesquisar, né? Pesquisar a gente tem principalmente em produtos agrícolas, tem uma variação de preços bem acentuada. Em função até da qualidade também. Qualidade de produtos. Eu acho que assim, a dica sempre é de consumir produtos da estação. Produtos da estação, não só porque eles têm preço melhor, mas... Flávio Godas que o diga. Flávio, nosso economista do CEAGESP. Eles têm, normalmente, quando está na estação, ele tem preço melhor e qualidade melhor, né? Os produtos, quando você tenta produzir eles fora da estação regular dele, produz menos, então o preço sobe, porque tem menos oferta, e também a qualidade, em geral, não é a mesma, porque você está fora do período estacional. Então, o ideal é que a gente consiga produzir, consumir os produtos da estação. E, inclusive, no Natal, que é uma época que geralmente tem muita lixia, nossa, lixia, R$50 o quilo, que é isso, não sei o quê. E aí, conversando com especialistas, hoje nos sacolões, entre aspas, eles nos contavam que lixia deu pouco esse ano, não sei se foi por conta da mudança do clima, então o preço foi lá nas alturas. A produção foi muito pequena. A lixia é um produto bastante perecível e que tem um período de produção... Muito saboroso. Muito saboroso, período muito curto de produção, né? Ele produz praticamente 2 meses do ano, quer dizer, de forma mais abundante. Depois você pode ter uma produção fora da estação. Mas esse ano realmente teve uma queda na produção grande. É por questões climáticas, realmente. E uma curiosidade, por que a uva rosada, a uva Niágara, aquela que era sempre aqui da região de Jundiaí, toda uma região que sempre produziu muito, por que acho que de 10 anos para cá e de muitos anos para cá, ela já não é produzida em tanta quantidade, com uma qualidade gostosa e um preço atraente? Antes a gente comprava aquelas caixas enormes assim. Na estrada, né? Sim, na estrada. E hoje em dia uma caixinha pequenininha, R$50, e o sabor não é tão acentuado. Eu não sei explicar exatamente a questão da qualidade da uva, mas a produção de uva nessa região de Jundiaí ainda é uma produção importante
e a gente tem um outro centro hoje de produção de frutas, que é perto de São Miguel Arcanjo, um pouquinho mais deslocado para a esquerda. Mas eu acho que essas opções, essa mudança de dinâmica de culturas que a gente já falou, né? Quer dizer, a gente vai tendo uma substituição de culturas por outras culturas mais atraentes. E essa região, particularmente, que a gente está falando, Jundiaí, né, de Itatiba, é uma região que muitas áreas urbanas foram se expandindo, né? Muitas áreas que antigamente eram áreas... Foram encolhendo, né? Eram áreas agricultáveis, às vezes viraram condomínios, né? Então a gente acaba tendo uma dinâmica econômica diferente do que era algum tempo atrás, né? Uma curiosidade, quando pequeno, você vivia em área rural? Não. Frequentava? Eu sou paulistano. Urbano? Né? Sou paulistano, sim. Frequentava com visita, né? Às vezes em fazenda de amigos, alguma coisa assim, mas não tenho uma vivência de área rural, não. Né? Minha vivência é urbana mesmo. Muito obrigada pela sua participação. O ano está começando e você está convidado a voltar aqui ao podcast da Alesp. Obrigado. A gente está sempre trazendo, o agro tem trazido sempre grandes e boas notícias e a gente quer ter oportunidade de trazer mais informações aqui para vocês. E notícia positiva é o que nós mais queremos dar aqui no podcast da Alesp. Nós agradecemos a participação do Carlos Nabil Gobril, que é coordenador da Agência Paulista de Agronegócio da Secretaria Estadual da Agricultura. O podcast da Alesp vai ao ar sempre às terças e quintas, às 8 da noite. Você também pode nos assistir nas redes sociais, no YouTube e no Spotify. Até logo mais!